momento queremos ouvir a tua palavra através do teu servo, diácono Wallace, Senhor. Abençoe esse homem, Senhor, que ele seja como um canal, como um instrumento, Senhor, para transmitir a tua palavra e que a tua palavra ache guarida em nossos corações. Deus eterno seja com ele e fica conosco hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor diz, e graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 28. Louvado seja Deus. Ontem eu levei uma chuva, fui ali na feirinha comprar um negócio, deixei o carro longe. Estava bonzinho, mas a chuva deixou eu um pouco resfriado. Então, se eu corizar e me limpar um pouco aqui, os irmãos me perdoem. E também quando eu começo a chorar, misericórdia, o nariz também começa a corizar. Mateus, capítulo 15, versículo 28, todos encontraram? Diga amém. Que assim está escrito. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Sente dando glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, quero aproveitar também a oportunidade para agradecer à Igreja do Senhor que orou por nós, pela minha esposa, pelo nosso filho. A promessa do Senhor foi cumprida e o nosso bebê está em casa bem, louvado seja Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades. Mas como o irmão leu aqui, eu costumo também citar esse versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 23 em diante. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, louvado seja Deus. Então já estão em casa, nasceu dia 5, né? Hoje é dia 29, né? Está com 24 dias, mas a esposa já está aperreada para vir para a igreja apresentá-lo, né? E não aguenta mais ficar em casa, e eu disse amém, vou conversar com o pastor para vermos o dia, para ele já se acostumar com o barulho de glória a Deus e aleluia, né? E às vezes ele está chorando, eu pego ele, coloco pertinho do meu ouvido e digo: chore, papai, porque o pai tem que se acostumar que ainda quer ter mais alguns. Glória a Deus, né? Diácono Hélio tem 3, o irmão Elvânio tem 4, e eu estou pedindo graça a Deus para pelo menos acompanhar os irmãos. Louvado seja Deus, pelo menos empatar com eles, né? Glória a Deus, porque filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. E eu, irmão, tem gente, eu dizia lá na outra congregação, falava para as irmãs, eu dizia: rapaz, eu quero ter mais de um filho. As irmãs: rapaz, eu não quero não, porque filho é trabalho, tu quer mesmo? Eu disse: quero. Se você não quer, minha irmã, ore para Deus me dar mais filho, pode orar, porque filho é bênção, né? Se o irmão não quer, diga: Senhor, abençoa aquele diácono, aquele irmão, para que ele tenha mais filhos. E para criar, irmão, tá caro, tá, irmão? Mas o Deus que sustenta um, sustenta 2, 3, 4. Deus sustentou mais de 5 milhões de pessoas no deserto, que dirá 5 pessoas dentro de uma casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus abençoe a igreja que orou por nós, em especial alguns irmãos que sempre estavam se comunicando conosco, mandando mensagem, né? Se eu for citar nomes aqui eu vou esquecer. Mas é muito importante, irmãos, porque nós somos novatos aqui, né? Nós não temos família aqui perto, sanguínea, né? Mas a família de Jesus é grande. Glória a Deus. E às vezes pessoas que a gente nem espera mandam uma mensagem lá: meu irmão, estou orando por você. Eu digo: oh, glória. É assim mesmo. Glória a Deus. Então Deus continue abençoando a vida da igreja do Senhor aqui em Acauã. Continue orando para conosco, para que o Senhor venha dar uma boa recuperação à minha esposa e que tudo venha a ocorrer bem. E daqui uns dias não, acho que semana que vem ela já está. Eu disse amém, né? Vamos apresentar o Raik aqui,
Raik Gessé é o nome do menino. Deixa eu contar rapidinho, o nome dele ia ser Raik Pessoa dos Santos, né? Pessoa, o nome da esposa, sobrenome, o meu. Raik é por conta do meu irmão que se chamava Raí, e eu juntei aí, e até o povo de Raik, mas quem é? Esse é o meu irmão que era Raí, aí eu coloquei Raik, aí ficou. E Gessé, meus irmãos, eu tinha visto o nome Gessé, e o significado era presente de Deus ou Deus existe. E eu disse para minha esposa, e ela disse, é bonito, mas nós não resolvemos nada. Aí eu estava em casa, o menino nasceu numa quinta, eu não consegui registrá-lo. Aí numa sexta-feira eu estava em casa, aí um irmão mandou uma mensagem para mim. Quando ele nasceu, ele ficou na UCI. Ele foi direto para a UCI, ficou uma semana lá porque tinha nascido com um canal no coração. E a médica disse que o canal era um pouco grande, ele tinha que ficar no oxigênio e tal. E aí eu estava em casa meditando. Aí o irmão André, auxiliar André, mandou uma mensagem e disse: Deus está cuidando do seu presente. Aí eu disse: o nome é Gessé mesmo, presente de Deus, glória a Deus. E assim ficou o nome, Raik Gessé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, o texto ao qual nós lemos, adentrando aqui no texto, Mateus capítulo 15, versículo 28. Hoje nós vamos falar a grande fé de uma mãe. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, se nós analisarmos primeiro o contexto, louvado seja Deus, no capítulo 14, Jesus, após a morte de João Batista, ele está ali e apacentando, os irmãos sabem que uma grande multidão seguia a Jesus. Louvado seja Deus. Ele vai fazer ali milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentar aquela multidão. E depois desse milagre, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o monte orar. Porque como era de costume do mestre, sempre depois de algum grande milagre, Jesus se retirava sozinho para orar. E a Bíblia vai citar também que após, quando ele estava no monte, no versículo 22, capítulo 14, e logo ordenou Jesus e seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco, louvado seja Deus, capítulo 14, versículo 24, estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Por cima das águas. À quarta vigília da noite. Mais ou menos de 3 da manhã até as 6 da manhã. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus manda os discípulos irem para o outro lado. O vento começa a soprar forte. Jesus, vendo, vem ao encontro deles. E a Bíblia vai dizer que Pedro, sabendo que era Jesus, disse: Senhor, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro vai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz o quê? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas quando Pedro sentiu o vento forte, teve medo. Às vezes nós falhamos justamente por conta disso. O Pedro que disse: Senhor, deixa-me ir ter contigo. Jesus disse: venha. E Pedro, irmãos, andou sobre o quê? Sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele sentiu o vento forte, ele teve o quê? Teve medo, irmãos. E às vezes a nossa fé está lá em cima. Mas quando a adversidade chega,
parece que a coisa some. E a Bíblia diz que Pedro teve medo e começou a fazer o quê? A ir a fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Louvado seja Deus. E por que nós temos que ir para esse contexto, para que nós possamos introduzir a questão da mulher que teve o quê? Uma grande fé. Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé. E muitas das vezes, irmão, Jesus estava questionando os discípulos acerca da sua fé. Se você for ler Marcos capítulo 5, depois daquele grande evento também no barco, Jesus questionou: vocês não têm fé? Jesus estava dormindo no barco, né? O barco começou, as ondas começaram a bater no barco e eles começaram a perecer. Eles disseram: Senhor, não se importa que pereçamos. Jesus disse: vocês não têm fé? Vocês são homens de pequena fé? Cadê a fé de vocês? Louvado seja Deus. Aí quando nós adentramos no capítulo 15, a Bíblia vai falar sobre tudo isso aqui, a tradição Jesus tem. Aí a Bíblia diz que, versículo 21 do capítulo 15, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus amados irmãos, Tiro e Sidom era a região de Caná, uma região que não fazia parte, a predominância ali era justamente de pessoas gentílicas, ou seja, de gentios que não faziam parte do povo judeus. Ora, que não fazia parte do que? Das promessas que seriam para o povo judeu. Até porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, o que é que Jesus fala? O que é que João fala? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Tiro e Sidom era uma região que não fazia parte, justamente o povo dali não fazia parte da promessa de Deus. Era um povo estrangeiro, um povo, tanto é que a Bíblia vai chamar o quê? Uma mulher cananeia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui uma estrangeira, inimiga do povo judeu, inimiga do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós nos sentimos estrangeiros, nós nos sentimos inimigos do povo de Deus. Meu querido irmão Edson, quando o Senhor entrou ali, o Senhor falava no meu coração: vai desprezar? Vai tratá-lo como inimigo ou vai ajudá-lo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos e amados irmãos, como eu disse, esse contexto, aí a Bíblia vai falar o quê? Ela clamou ao Senhor e disse: Senhor, filho de Davi. A palavra filho de Davi é um título dado somente a quem? Ao Messias. Ela reconhecia Jesus, porque em Marcos vai falar que ela ouvindo falar de quem? De Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e teve fé e foi até ele, essa mulher cananeia, estrangeira, inimiga do povo de Deus, ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. Louvado seja Deus. E disse: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, irmãos, vai entrar justamente as barreiras que nós encontramos quando nós somos estrangeiros e inimigos do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar, versículo 23, mas ele não lhe respondeu. E aqui está a primeira barreira que nós enfrentamos. É o silêncio de Deus.
Oh, aleluia. Às vezes nós estamos necessitando do milagre, irmãos. Às vezes nós fazemos a oração de Abacuque no capítulo 3. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Mas tem dias, irmãos, que é como o nosso diácono Ellison pregou. O camarada profetiza para todo mundo, mas quando chega em você, ele diz, não tem nada para você hoje não. Deus fica em silêncio. Deus não responde nada. O que nós temos é o silêncio de Deus. E o que essa mulher teve foi o que? A primeira barreira, o silêncio de Jesus. Mas ela não desistiu, irmãos. Por quê? A segunda barreira que ela encontra, sabe qual é? É a continuação. E os seus discípulos, os discípulos de quem? De Jesus. Chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Senhor, despede esta mulher, porque ela não faz parte do nosso povo, não. Ela é estrangeira, ela é inimiga do nosso povo. Os discípulos de Jesus disseram, despede esta mulher. E a segunda barreira, irmãos, que nós encontramos, eu e você vai encontrar, sabe qual é? É que aqueles que deveriam nos ajudar são os primeiros que querem nos fazer desistir do nosso milagre. Louvado seja Deus. Por isso que quando você entrou aqui, meu irmão, você pode se sentir um estrangeiro no nosso meio. Sabe por quê? Porque eu era desse mesmo jeito. Eu cheguei, eu aceitei a Jesus e ninguém falava comigo. Eu tinha amizade no mundo, eu disse, eu não posso mais vir andar na rodinha dos inimigos, dos amigos. Eu não posso mais beber. Eu não posso mais ficar na roda dos escarnecedores. E eu chegava na igreja, eu me sentia um estrangeiro. E dizia, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Oh, aleluia. Mas o Senhor sempre vai levantar alguém para lhe ajudar, meu irmão. Assim como o Senhor fez na minha vida, a obra que o Senhor tem para fazer na tua vida é maior do que você imagina. Nós podemos estar com você aqui e achando que você é um estrangeiro, mas o Senhor conhece o teu coração e Ele não te despreza. Isso aqui passa. Eu também não tinha terno, eu não tinha gravata, eu andava como o mundo queria, mas certo dia o Senhor disse, eu vou cuidar de você. E assim o Senhor fala contigo esta noite. É Ele quem cuida daqueles que nós desprezamos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqueles que deveriam nos ajudar são os primeiros a nos desprezar. Oh, aleluia. Muitas das vezes o Senhor quer que nós ajude. E o que é que a gente faz? Esse aqui não, é estrangeiro na nossa terra. Esse não faz parte do nosso povo. Oh, glória a Deus. Mas quem tem um coração convicto, quem tem um coração convicto, ainda em meio às barreiras, não desista, meu irmão. Ainda que você se sinta desprezado, ainda que você se sinta um estrangeiro em nosso meio, não desista, porque o Senhor tem milagre para aqueles que perseveram. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Não desistir, irmão. Não desistir. Esta mulher não tinha essa opção de desistir, porque ela tinha deixado em casa uma filha que estava miseravelmente endemoniada, e ela sabia que somente Jesus poderia resolver esta situação. O milagre somente viria daquele que é o dono de todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade. Se você se sente desprezado, às vezes você vai conversar com o irmão para ver se você sai animado, mas você sai pior do que você chegou, porque quando você diz, meu irmão, a situação está difícil, a mulher está doente em casa, o filho está enfermo, aí o irmão diz, tem jeito mesmo não. Ao invés de lhe dar uma palavra de ânimo, diz, meu irmão, tem jeito não.
Senhor, despede, porque é estrangeiro, não faz parte do nosso povo. Então, mas, irmãos, como eu disse, o Senhor é especialista em mudar a situação daqueles que nós desprezamos. Tem gente que é desprezado, irmão, no nosso meio. Aleluia. Tem gente no nosso meio. E quando eu falo nosso meio, é a igreja do Senhor, que é desprezada por nós mesmos, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência. Oh, aleluia. Mas Deus não vê a aparência, não. Por isso que Tiago vai dizer: quando chega um rico no meio de vocês, bem vestido, aí vocês querem tratar bem. Mas quando chega um pobre maltrapilho, aí vocês colocam para o escanteio. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós só somos valorizados por aquilo que nós temos no meio do povo de Deus. Acontece muito. Nós só somos valorizados por aquilo que nós temos para oferecer. Nós só somos valorizados por aquilo que nós temos para oferecer. Mas com Deus não é assim. Porque com Deus, claro que a gente cultuar e entregar a Deus. Mas a Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu primeiro. Oh, aleluia. Foi Ele quem te escolheu primeiro. Quando você não tinha nada para oferecer a Ele. E Ele te escolheu. E Ele me escolheu. Quando nós não tínhamos, quem deu a Ele para que Ele pudesse recompensar? Disse Paulo. Por isso que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Aquilo que Ele fez na minha e que Ele fará em tua vida, Edson, é para a glória dEle. É para que o nome dEle seja glorificado. Ele te escolheu primeiro. Antes de você chegar aqui, foi Ele quem te trouxe. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí quando Jesus resolve responder à mulher, aí vem a terceira barreira. Versículo 24. E respondendo ele disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está calado. A mulher enfrenta a primeira barreira. Qual é? O silêncio de Deus. A mulher enfrenta a segunda barreira. Qual é? É o desprezo daqueles que deveriam incentivar, daqueles que deveriam ajudar. Aí quando Jesus resolve responder, ele diz: mulher, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é estrangeira, meu. Você é estrangeira. Mas é aqui que a coisa começa a melhorar, irmãos. Porque mesmo a mulher sendo desprezada por aqueles que deveriam ajudá-la, mesmo Jesus dizendo: mulher, eu não fui enviada, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí no versículo 24, 25, sabe por quê? Como eu disse, desistir não é uma opção para o crente, irmão. Desistir não é uma opção para aqueles que têm fé. Desistir não é uma opção para aqueles que estão precisando do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegou ela e adorou, dizendo que: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. A estrangeira, aquela que não fazia parte do povo de Deus, ela vai adorar antes mesmo de receber o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai adorar antes mesmo de receber o milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é fé, isso é convicção.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, mesmo sem ver. Mas eu creio que o milagre vai chegar, mesmo sem contemplar. Mas eu creio que Jesus já está preparando o meu milagre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes do milagre chegar, ela já vai adorar. E eu sempre dizia, eu orava pelos meus filhos. Antes deles nascerem, eu já apresentava ao Senhor. Porque eu sabia que o Senhor faria um milagre na minha vida. Então eu já adorava. Eu já dizia, obrigado, Senhor, que eu estou vendo a minha casa cheia. Glória a Deus. Eu estou vendo a minha mesa cheia. Pode não ser de comida, mas é de criança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E é assim que Deus faz. É adorar. É adorar. O segredo é adorar. Ainda que as barreiras se levantem, mas o segredo é adorar. Ainda que alguém queira impedir o seu milagre, mas o segredo é adorar. O cego Bartimeu estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia, fica calado. E ele dizia, calado jamais, eu vou gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu estou precisando do milagre. Só grita quem precisa de milagre, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só clama quem está precisando de milagre. Só grita quem está precisando de milagre. Tem dia que a única coisa que você faz é chorar e gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Me socorre, Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Mas depois de adorar, depois de Jesus dizer, aí vem outra barreira. Aí aqui é aquele chamado ditos difíceis de Jesus. Os pregadores dizem uma coisa, outros dizem outra. Versículo 26, ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Às vezes eu já vi pregador dizer, Jesus chamou a mulher de cachorro. Mas se nós formos estudar o texto, não foi assim. Jesus usou justamente uma ilustração. Aí Jesus disse, essa mulher está respondendo bem. Ela não desistiu no meu silêncio. Ela não desistiu com os discípulos pedindo para mim despedi-la. Ela não desistiu quando eu falei que não fui enviado para ela, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vamos ver agora até onde ela vai. Aí Jesus diz o quê? Não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A palavra cachorrinhos aqui é justamente usada no diminutivo. Mas nós temos que ressaltar, claro, que o povo judeu, eles chamavam as outras nações gentílicas de cães, justamente fazendo o quê? Desprezando-as, né? Então ele chamava de cães. Por quê? Porque era justamente uma forma de desprezá-las, né? O cão era considerado um animal imundo, mas a palavra aqui, cachorrinhos, que Jesus usa no grego é cunário, que é justamente no diminutivo. É cão pequeno ou filhote de um cão. Jesus estava falando justamente do quê? Dos animais domesticados. Aí aqui, irmãos, como eu disse, mesmo em meio a essa situação, a mulher, ela permanece firme e convicta naquilo que ela quer. Porque crer, irmãos, também é pensar. Já dizia
um certo pregador erudito. A fé também é raciocinar. Aí ela disse, peraí, Jesus, já que o Senhor está dizendo que não é bom, é claro que aquele pai de família, nós sabemos, alguns irmãos criam animais aqui, cachorros domesticados, ninguém vai preparar uma comida, um jantar, né? Uma ceia. Imagine, dia 24 de Natal, de dezembro, você preparar uma ceia e ao invés de você comer primeiro, você dá aos cachorrinhos. Ninguém faz isso. Não é verdade? Mas os cachorrinhos também comem do quê? Das migalhas. Aí aqui certo pregador colocou e eu achei muito bom, irmão. Sabe o que é? É as migalhas da graça. Porque mesmo daquelas migalhas, mas os cachorrinhos também se alimentam. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 28, então respondeu, melhor dizendo, versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí aqui, meu irmão, Jesus disse, minha filha, agora não tem jeito mais não. Agora o milagre vai chegar. Oh, aleluia. Depois que você enfrentou tudo isso, mas agora o milagre vai chegar. E no versículo 28 Jesus diz, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E tem um parêntese aqui, irmãos. A Bíblia, Jesus chamou os discípulos de o que? Pedro de que? Homem de pequena fé. Jesus repreendia os discípulos, não tendes fé, mas a uma mulher estrangeira que não fazia parte do povo de Deus. Jesus reconheceu na frente de todos eles, ó mulher, grande é a tua fé. E aqui vai um adendo, meus irmãos, não dê ouvido a pessoas de pequena fé. Glória a Deus. Aquela mulher não deu ouvido a homens de pequena fé. Ah, meu irmão, mas eram discípulos de Jesus. Eram discípulos de Jesus. E às vezes nós estamos na igreja, irmão, e a nossa fé é pequenininha. E às vezes nós queremos medir a fé dos outros conforme a nossa fé. Nós queremos medir o tamanho da fé dos outros conforme o tamanho da nossa fé. A nossa fé é pequena, mas a do outro pode ser grande. Por isso que Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Deixa eu ser boca de Deus para você aqui esta noite. Muitas das vezes a sua fé está oscilando. Às vezes você está dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Oh, meu irmão, mas o projeto é grande. Oh, glória a Deus. Estão dizendo que não vai dar certo, meu irmão, porque o projeto é grande. Irmão Edson, o projeto de uma vida custou caro. A Bíblia diz que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Mas Pedro vai dizer, não foi com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. O projeto é grande, irmãos. O projeto é grande. Eu não sei se vai dar certo, mas creia, irmão. Tenha fé. Você tem fé? Se você tiver fé, Jesus disse, será feito para contigo como tu desejas. O projeto é grande, irmão. Oh, aleluia. O projeto de Deus na minha e na sua vida é grande, meu irmão.
O projeto na minha e na sua vida é grande. E às vezes ninguém dá valor, irmão. Nós somos tidos como louco, como estrangeiro. Nós somos desprezados. Nós somos tidos como alguém que não vale nada. Mas Deus tem um projeto grande na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Se você tiver fé, irmão, será feito na sua vida conforme você deseja. Louvado seja o nome do Senhor. E desde aquela hora a Bíblia vai dizer o quê? A sua filha ficou sã. Onde está o teu projeto agora? Onde é que está o teu projeto? Tu tens buscado Jesus aí em favor de quem? Em favor de quem tu tem buscado Jesus? É do marido que tu deixou em casa doente? É do filho? É da filha que está desviada? Oh, glória a Deus! É do marido que chega em casa embriagado? Oh, aleluia! Onde é que está o teu projeto agora? Jesus não precisa ir lá não. Só é preciso você ter fé aqui. Porque é uma palavra. Mateus capítulo 8. O centurião que também era estrangeiro. O centurião também era estrangeiro. Era romano. E ele disse: Senhor, não precisa o Senhor entrar na minha casa não. O Senhor não é digno não. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas diz somente uma palavra. E o meu servo sarará. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé em toda Israel. Glória a Deus. Às vezes o teu projeto está lá no mundo. Nesse domingo agora, às vezes o teu projeto está onde? Às vezes está na mesa de um bar. Eu também estive na mesa de um bar. Mas eu fui projeto na vida de alguém. E dentro de um bar, eu lembro até hoje, eu disse para um amigo: amanhã eu vou para a igreja aceitar Jesus. No sábado eu estava num bar. No domingo eu estava na igreja aceitando Jesus. Oh, aleluia. O projeto de Deus é grande, meu irmão. Oh, aleluia. Não importa onde está o seu projeto. Pode não estar aqui. Pode estar lá fora. Mas o projeto de Deus ainda está de pé na tua vida. A esperança ainda está viva. A esperança ainda está viva. Oh, glória a Deus, aquela mulher deixou a filha em casa, mas ela tinha fé que Jesus poderia curar. Porque, como costuma cantar aqui os irmãos, não há barreiras. Oh, aleluia. Não há barreiras, irmãos, para aqueles revestidos do poder de Deus. Essa mulher estrangeira, oh, glória a Deus, não teve barreiras para ela. Glória a Deus. Não teve quem impedisse ela de sair com o seu milagre. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus abençoe os irmãos. E eu sei que aqui em Acauã tem grandes projetos de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos orado a Deus, apresentando justamente a Deus, Senhor. Abençoa estas crianças, Senhor. Abençoa aqueles que estão para nascer, aqueles que já nasceram. Porque o inimigo quer acabar com o projeto de Deus. Mas não há barreiras. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Oh, aleluia. O projeto de Deus é grande nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Continue orando por nós.
E esta é a palavra que Deus nos deu, em nome de Jesus. Amada igreja, quem agradece a Deus pela mensagem, diga glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida do diácono Wallace, né? Deus tem falado conosco. E nós sabemos que esse é o cuidado que o Papai do Céu tem para com a sua igreja, com sua noiva. Eu observei algo durante o culto, do início até agora, e fiquei assim, meditando, que hoje na escala nós temos o culto da família. Não era? E foi mudado. Não foi mudado na escala? Agora eu lhes pergunto, dentro do contexto do culto, Deus mudou o culto? Tratou sobre a família, do começo até o fim. Aleluia! Aleluia! E Deus precisava que nós estivéssemos aqui, nesta noite, para falar desta maneira. Eu louvo a Deus pelos propósitos dele, que são perfeitos. Não desfazendo da medida do pastor Tiago, não, de forma alguma. Apenas mostrando o agir de Deus para que a nossa mente não entre em conflito, tá certo? E eu quero acrescentar duas coisas. Vocês me deixam acrescentar? Vocês esperam? Quem diz amém? Graças a Deus. Há uma coisa, olha, quando eu me casei, o meu projeto era ter uma família com 4 filhos. Mas a minha esposa, minha jovem esposa que está ali, quando chegou no 3º filho, ela disse, aí basta. Marcos começou a rir. Aí basta. Eu disse, mas não é 4, não é 3. É 4, ela é 3. Quem foi que ganhou a história? Ela. Eu disse, quem vai ter é você. Quem tem o filho é você, não sou eu, então fiquem 3. Amém? E a minha família é uma bênção, graças a Deus. Tenho 3 filhos adultos e tenho 4 netos. Um dia eu darei um testemunho, né? Se alguém me convidar para eu falar, o pessoal aqui é tão difícil convidar o José Barbosa para falar, eu não sei por quê. Um dia, quando vocês quiserem saber da minha história, da irmã Marilda, da minha família, vocês me convidam. Aí eu darei. Agora não faça aquele convite tapa-buraco, não. Faça um convite assim de 30 dias de antecedência, uma semana, 15 dias. Tá certo? Aí a gente tem coisas grandes para contar. Então, essa é uma das coisas que eu queria dizer. E graças a Deus por isso. A outra é esta. Quem se lembra da história do ferro elétrico que eu contei aqui? Levanta a mão. Oh, graças a Deus, né? Você sabe que Deus me deu um livramento grande ali. Porque quando eu joguei o pano molhado no ferro que estava fumaçando e o calor muito grande, em tempo de incendiar, olha, irmãos, o ferro, ele estava em curto, mas estava ligado na tomada, e eu joguei a toalha molhada em cima dele e peguei. Sabe que isso aí é morte certa, né? Eletrocução, né? Eletrocução. E eu peguei e não aconteceu nada, nada, nada. Aleluia! Porque Deus dá livramento ao vaso de barro que deixa ele encher. Aleluia! E o melhor de tudo, a fábrica mandou um ferro novo para mim. Glória a Deus nas alturas. Deus é maravilhoso e tem grandes coisas para fazer. Louvamos a Deus por tudo, mas eu quero convidar aqui a irmã Madalena. Cadê a irmã Madalena? Que faz parte do grupo Ágape. Irmã Madalena já está aí. Vem cá, irmã Madalena. Disseram-me para aqui. Vem para cá. E a irmã Jane também. Disseram que estão fazendo aniversário. Da senhora é amanhã, irmã Jane? Foi segunda, passou. Então, a irmã Madalena vem para aqui. Da senhora é hoje, né? Foi ontem, então vem para cá, está mais perto. O seu coordenador disse que a senhora fez um bolo muito grande para distribuir com a igreja hoje. Mas ela disse que deixou o bolo em casa, repara mesmo. Glória a Jesus.
Vem para cá, irmã Madalena, que a gente se alegra em Deus pelo seu aniversário. E o versículo que eu tenho para a senhora da parte do Senhor é este, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus sabe do seu tempo que a senhora pediu. Eu não sei de nada, nem estou aqui para contar história. Estou apenas para dizer à senhora o que Ele me manda dizer. Ele sabe do seu tempo. Amém? Glória a Deus. Quem está alegre pelo aniversário da irmã Madalena? Mas eu quero convidar também aqui um casal, irmãos. Está fazendo 40 anos de casado. 30 anos de casado. É irmão José Dário e irmã Mazinha. Glória a Jesus. Eu não vou dizer que esse casal é o mais bonito, porque o casal mais bonito aqui é eu e a irmã Marilda. Pode sorrir. Eita, olha, o casal mais bonito daqui é eu e a irmã Marilda. Diga glória a Deus. Agora eles são o segundo mais bonito. Irmão Dário e irmã Mazinha, 30 anos de união conjugal, convivência conjugal. Graças a Deus por isso, é um casal envolvido com a obra do Senhor, que não mede esforços e tem o coração aberto para servir ao Senhor com alegria e em tudo que é preciso. Eu posso testificar disso, porque eu os conheço e vejo o proceder de cada um aqui. E para vocês o casal é Cantares capítulo 8, versículo 7, muito conhecido. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Mas as muitas águas não podem apagar este amor. Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Fiquemos de pé. Quero convidar o presbítero Berivaldo para fazer o convite mais uma vez. Presbítero Berivaldo faz o convite e encerra com oração. E após a oração, o presbítero Zé Barbosa impetrará a bênção apostólica. Glória a Deus, né? Bom, hoje a festa é grande e eu quero saber se tem alguém que nesta noite ouviu a palavra de Deus e queira a segunda pessoa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pois amanhã pode ser muito tarde e o dia aceitável para você é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Quero também deixar um versículo para os aniversariantes da semana, aqui em em Salmos. Salmos capítulo 20, 4 versículos para os aniversariantes. Diz assim o primeiro versículo, Salmos capítulo 20, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Segundo, do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Terceiro, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. E quarto, conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. E toda a igreja diz: amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pelos louvores, pela mensagem da tua palavra, a qual usaste os teus filhos. Deus, pela vida que teve coragem e te aceitou como Senhor e Salvador. Deus, derruba por terra todos os males, todas as hostes malignas. Cobre o teu filho com o teu sangue e o lava com sangue carmesim. Firma os teus pés na tua palavra. Deus querido, queremos te apresentar também os aniversariantes. Pai querido, ser com cada um. Faz segundo, Senhor, os teus planos e projetos em sua vida. Deus querido, rogamos pela tua igreja e nos despede em paz, em nome de Jesus. Amada igreja, estenda as suas mãos bem bonito assim. E Edson também faz. O Edson já aprendeu, olha, que coisa linda. Glória a Jesus.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele guardará a tua entrada e a tua saída. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre toda esta igreja, desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz em nome de Jesus, cumprimentem-se, abracem-se.